Olá, caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vayetzei. E nesta Parashá nós lemos que mais uma vez o patriarca Jacó, Yaakov, dando ouvidos então à sua mãe, aos conselhos da sua mãe, ele se levanta e vai para Harã, exatamente a terra onde morava Labão, que era o seu tio. Rebeca havia lhe ordenado para que permanecesse ali, segundo o texto de Gênesis 27:44, até que passasse o furor de Esav, o furor do irmão de Yaakov. Seu irmão estava irado, enfurecido pelas bênçãos que lhe foram tomadas. E assim então Jacó tornou-se o primeiro exilado do povo judeu. Curiosamente, essa ideia do exílio está intrínseca ao povo judeu. Nós vemos aqui no próprio patriarca Jacó o primeiro exilado. Ao contrário de Abraão e Isaque, que também tiveram de peregrinar e viver em outras terras, Jacó foi o primeiro a fazer isso fugindo, temendo ser morto pela mão do seu irmão, do seu próprio irmão. Nesse trecho da Torá, nós vemos Jacó fugindo duas vezes. Na primeira vez para Harã, escapando do seu irmão Esav. Na segunda vez, ele sai da própria região de Harã, fugindo da perseguição do seu próprio sogro Labão. A vida na casa do seu sogro havia se tornado insuportável. Ele o explorava, oprimia, enganava, havia mudado o preço combinado 10 vezes. E além disso, Labão e seus filhos invejavam a Jacó, pois ele era bem-sucedido, e planejavam então fazer mal a ele. Até que chegou o ponto em que Jacó teve de fugir escondido da casa de Labão em Harã, de acordo com o texto de Gênesis 31:17. E este foi o seu destino, traçado da sua vida, a figura clássica de um exilado judeu. Seu exílio simboliza o exílio de todo o povo. Este é um fenômeno histórico, doloroso, fantástico, que até os dias de hoje não se encerrou por completo, e cujo primeiro ciclo começou no dia em que saiu Jacó de Beersheba e foi até Harã, de acordo com capítulo 28:10. Existe uma relação essencial e intrínseca entre o exílio de Jacó e o exílio do povo judeu, como era de se esperar. São como duas faces de uma mesma moeda. Na opinião dos grandes sábios judeus, o destino do povo reflete-se no destino pessoal de seus patriarcas. Nos eventos de suas vidas, descritos em Gênesis, encontramos, de certa forma, codificados todos os eventos futuros relacionados ao próprio povo judeu. A regra conhecida, adotada pelos intérpretes, de que os atos dos pais são sinais para os filhos, como diz o texto, Maasei Avot Sinan Labanim, significa que os patriarcas em seus atos, pensamentos e ditos, criaram o futuro da nação. O Nachmanides comenta muito bem isso e elabora muito bem essa temática. Aquele que deseja se aprofundar na compreensão da história do povo judeu deve pesquisar os segredos ocultos no livro do Gênesis, na história de todos os patriarcas. Na visão dos sábios, este livro pode ser comparado a um microfilme que contém uma imagem com todos os detalhes, mas que só pode ser vista após a revelação e a sua ampliação. Assim sendo, não devemos nos espantar com o fato de que os sábios vejam no exílio de Jacó
a semente da própria diáspora da dispersão do povo judeu, nem tampouco com o significado histórico que eles dão à visão da escada. Nós sabemos que no capítulo 28, Jacó sonha com uma escada. Na primeira noite da sua fuga, ele teve este sonho. E o texto de Gênesis 28, 12 a 13 nos diz: E eis que uma escada estava posta na terra, e o seu topo chegava até os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e que o Eterno estava sobre ela. Mas quem seriam os anjos misteriosos que subiam e desciam a escada do sonho de Jacó? Para tentar responder a esta pergunta, vamos recorrer ao Midrash Tanhumá, Vayetzei, capítulo 2. O texto do Midrash diz o seguinte: E disse Rabi Shmuel a Rabi Nachman: Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estes são os governantes dos povos da terra. Deus, bendito seja, mostrou a Jacó, nosso pai, o governante da Babilônia, que subiu 70 degraus e desceu, e o de Madai, dos Medas, que ascendeu 52 degraus e desceu, e o de Edom subiu e não sabia quantos degraus subiu. Neste momento, receou Jacó e disse: Talvez este não descerá da escada. E Deus lhe disse: Não temas, meu servo Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois mesmo que ele se sente do meu lado, eu dali o farei cair. Pois está dito: Se te suspenderes como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Eterno, conforme Ovadia 1, verso 4. Estas são as palavras do Midrash e a imagem que se refletiu no coração de Jacó durante o sonho. Jacó, exilado da sua terra, com certeza estava preocupado com o seu destino, com o seu futuro. Preocupava-se também com a sua descendência, com o povo que surgiria de si, que viria dele mesmo, conforme a promessa feita a Abraão. Enquanto caminhava sozinho em direção a Harã. Seu sonho, no entanto, consegue clarear o seu futuro como indivíduo e como povo. Assim, interpretou o sonho relacionando-o a povos e nações, como uma imagem panorâmica da sua história, que incluía a ascensão e a queda dos povos, reinados, culturas, até o fim dos tempos. Este sonho profético ensinou a ele noções básicas, essenciais da história, fazendo perceber claramente as limitações temporais dos grandes impérios, das suas culturas materialistas, vislumbrando a periodicidade da história, a fugacidade da história, conforme constatado por tantos outros pensadores. Ele aprendeu também que estas leis históricas não têm validade quando aplicadas ao povo de Israel, pois apesar de todos os sofrimentos, todos os perigos pelos quais o povo passou, ele não foi varrido do mundo, nem o povo, nem a sua cultura, nem a sua mensagem moral. O que nós poderíamos dizer em resumo? Que se existe uma prova da realidade de Deus na terra, essa prova chama-se povo de Israel. No entanto, Jacó foi tomado de pavor ao ver uma das nações, Edom, que ascendia na escada do sucesso, que subia cada vez mais sem perspectiva de descer. Um sucesso estonteante. Subia, subia e não parecia mais descer. E ele também não conseguiu ver no sonho quantos degraus Edom subiu. Perante os seus olhos, vislumbrava-se uma cultura, a cultura dos edomitas, a quem os comentaristas posteriores
identificaram com a herança cultural dos romanos, que não se submetia à lei da ascensão seguida da queda, porque todos os demais subiam e desciam, ascendiam e caíam, mas Edom não, Edom subia e parecia não descer mais. Qual seria o destino do seu povo quando então, se eventualmente fossem subjugados pelos edomitas? A resposta divina a este temor de Jacó foi: não temas, pois eu dali o farei baixar. Este comentário nos leva a indagar sobre as particularidades desta cultura. Em que será que se diferenciam os edomitas dos outros povos cuja decadência foi decorrente dos seus próprios atos? O grande Maharal de Praga afirmava que os outros reinados o Eterno fez cair por forças deste mundo, mas o quarto reinado cairá por forças do mundo superior. Este comentário do Maharal vem nos esclarecer que os 3 primeiros reinados adquiriram seu poder de forças terrenas no contexto humano por todos nós vivenciados. Como pode ser constatado, no decorrer dos tempos, a decadência dos povos se originou nas suas próprias naturezas. Sempre insisto nisso quando debato com ateus. As engrenagens da autodestruição agiam nas profundezas das suas culturas, como ficou demonstrado por diversos historiadores. Toynbee, por exemplo, para citar um. Esses povos desapareceram para dar lugar às civilizações mais avançadas. No entanto, o quarto reino, o reinado da cultura materialista edomita, o romano ocidental, que se dividiria em 2 culturas que repartiriam entre si a influência sobre o mundo, de acordo com o Maharal de Praga, que viveu há centenas de anos, obterá um domínio absoluto sobre toda a sociedade humana. A crise que o alcançará não será capaz de gerar uma nova cultura materialista mais avançada que a existente. Seus problemas farão ruir a ordem natural existente no mundo, dando espaço a uma cultura alternativa mais elevada espiritualmente e inspirada em outras fontes. Diz ainda o Maharal, em sua obra Michtav Me'Eliyahu: a destruição de Edom ocorrerá apenas com a destruição deste mundo. Quando o Eterno criar uma situação na qual as bases desse mundo se desmoronarem, a calma ficará abalada, a vida privada se transformará em uma vida de preocupações, medos e tormentos, e todo mundo estará sujeito ao pavor da destruição e da ruína. Então será revelado aos olhos de todos que o alarde que o homem faz e o orgulho que tem do seu aparente progresso no domínio do mundo criado por Deus conduzem apenas à perdição. Então todos reconhecerão a falta e o desperdício de vida neste mundo material, quando esvaziado do seu conteúdo espiritual, e perceberão que esta conduz apenas à destruição e à perdição. O fim do quarto reino simboliza, portanto, a perda da esperança humana na possibilidade da vida se calcar exclusivamente nos avanços tecnológicos, materiais, sem o refinamento e a perfeição moral, ética e espiritual legados pelo grande patriarca Abraão. Siga o teu caminho, Jacó, e a bênção: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, acompanhar-te-á tanto no plano pessoal como no nacional. Esta bênção refrescante deu um sopro de esperança ao coração daquele grande primeiro exilado.
Nesta paraxá ainda, Raquel observa com tristeza o desenrolar dos fatos e se cala. Com olhos cheios de lágrimas, ela vê o sonho da sua vida esvair-se e se cala. Desde o dia que encontrou Jacó fugindo da terra de Canaã, sua vida mudou. Uma nova dimensão lhe foi acrescida, um amor sagrado e profundo formou-se entre eles, levando-os a destinar suas almas um ao outro. O desejo de se unirem era tão forte que Jacó estava disposto a grandes sacrifícios pessoais para que pudesse desposá-la. E quando Labão, pai de Raquel, questionou-o sobre como poderia pagá-lo por seu trabalho, Jacó respondeu sem hesitar: eu vou te servir 7 anos por Raquel, a tua filha menor. O preço foi 7 anos de trabalho. Este casal estava disposto a sacrificar 7 anos das suas vidas para poder, depois desse período, constituir um lar em comum. Foram 7 anos de expectativa para Raquel e de trabalho duro para Jacó. No entanto, enquanto estes anos transcorriam, fácil e rapidamente para Jacó, como foi dito, e foram aos seus olhos como poucos dias, devido ao amor que tinha por ela. Gênesis 29:20. Para Raquel foram anos de ansiedade, de angústia e incerteza, os quais se prolongaram em longos momentos de dor e sofrimento. Jacó, que não conhecia as profundezas da alma de seu futuro sogro, pôde encarar esses anos com facilidade, mas Raquel já sentia na própria pele os planos do seu pai, pois assim nos relata o Midrash. E viu Raquel seus presentes nas mãos da irmã e calou-se. Midrash Tanhumá, Vayetze 6. Como todo noivo honrado, Jacó costumava enviar presentes à sua noiva. Respeitando os costumes da época, não os entregava diretamente, mas enviava através do seu futuro sogro, Labão. No entanto, como ele era muito trapaceiro, já planejava trocar as filhas ao final dos 7 anos e entregava os presentes à sua outra filha, Léa. E Raquel tudo via e entendia, e o seu coração chorava. E mesmo assim ela se calava. Se tivesse revelado este segredo a Jacó, e se durante algum de seus encontros tivesse lhe contado que seus presentes não chegavam às suas mãos, teria mudado todo o rumo da situação. Com uma única palavra, poderia desfazer a trama engendrada pelo seu pai. Mas preferiu se calar, reforçando assim os intentos do pai e auxiliando-o até em seus planos. Ela calou-se durante todos os anos de seu pretenso noivado, consciente do mal que causava a si própria. Calou-se porque esta grande alma sábia, que além dos planos de seu pai, havia forças superiores, ela sabia disso, que traçavam o desenrolar dos acontecimentos de acordo com os planos e objetivos sublimes, além da sua compreensão. Objetivos que nem sempre se revelam aos homens antes de serem atingidos. E mesmo sendo claro que cada homem e mulher representam um papel no drama da história humana, às vezes o papel representado é o papel do silêncio. Seu coração clamava por se expressar, mas conscientemente Raquel resolveu se calar. Assim Raquel conteve sua vontade de interferir e deixou os acontecimentos se desenrolarem, mesmo contrariando seus interesses pessoais. Seu silêncio prolongou-se por 7 longos anos. 7 longos anos de sofrimento, revelando um heroísmo, uma nobreza de caráter, de espírito, talvez jamais vistos. Mas o seu silêncio durante os anos de espera não pode ser comparado ao silêncio que se impôs no dia do casamento. Os sábios de abençoada memória contam que no fundo do seu coração Jacó desconfiava já da trama de Labão, e então combinou Jacó sinais de identificação com Raquel, e esta
ao ver que lhe entregavam Léia, refletiu: minha irmã ficará constrangida. Foi então e revelou a ela os sinais combinados com Jacó, de acordo com o tratado Megillah, no Talmud, Mishnah 13. Observamos aqui então um novo ápice atingido pela alma humana. Aproximava-se o dia fatal e decisivo para seu futuro. Ambições e anseios, o destino repousa nos pratos da balança. Mas Raquel colocou uma mudança em sua boca, uma mordaça em sua boca, e entrega a felicidade à sua irmã Léia, como se fora um brinde gratuito. Será possível encontrar uma mão humana capaz de retratar com fidelidade e profundidade a tristeza, a humilhação e o sofrimento humano envolvidos nesse ato de se calar? Assim é Raquel, a matriarca. O retrato vivo de como um ser humano feito de carne e osso é capaz de sacrificar-se em prol de valores morais. Deixar-se queimar vivo. Não há expressão mais adequada para descrever o seu comportamento, principalmente no momento em que revelou à irmã os sinais combinados com seu amado. O quadro que vemos é realmente impressionante. No momento mais difícil e triste da sua vida, Raquel passa na prova a que fora então submetida e que era aplicável a poucos. A grande matriarca demonstrou neste momento que o respeito ao próximo era para si mais do que uma expressão desgastada, era um patrimônio essencial da sua nobre alma e caráter. Ao perceber que seu sonho não ia se concretizar, e ao compreender que tinha apenas um caminho à sua disposição para evitar o desenrolar dos fatos contrários ao seu próprio interesse, simplesmente não entregando a Léia os sinais de Jacó, Raquel preferiu calar-se a constranger a sua irmã no dia do seu casamento. Ela reuniu todas as suas forças, a sua força de espírito, e revelou os sinais combinados com Jacó, a sua irmã, a qual deveria casar-se por força da ordem do seu pai, que dirigia de forma ilimitada as vidas das próprias filhas. Este foi um silêncio de dor, tristeza, grandeza de espírito, o qual projeta a imagem de Raquel para todas as gerações futuras. A cota de infortúnios, de tristezas de Raquel ainda não estava completa, mesmo após ter finalmente se casado com Jacó. Enquanto a sua irmã Léia lograva dar à luz filhos, enquanto ela conseguia gerar filhos um após o outro, Raquel padeceu da sua esterilidade por longos anos. Chegou ao ponto de, em desespero, dizer a Jacó: dê-me filhos, ou senão eu morro. Antes, e este clamor de sofrimento, vem a resposta aparentemente estranha de Jacó. E cresceu o furor em Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre? O furor de Jacó nos causa estranheza. Como pôde reagir deste modo ao clamor do coração partido da sua esposa tão querida? De fato, os sábios do Midrash criticam a sua resposta. E cresceu o furor de Jacó. Disse-lhe Deus: assim respondes ao infortúnio de uma pobre mulher tão sofrida? Bereshit Rabá 71:10. Apesar disto, é claro que Jacó, nobre e perfeito em virtudes, não agiria assim sem algum motivo e sem algo nas palavras de Raquel, sem que algo nas palavras de Raquel o revoltasse. Vamos então recorrer ao grande exegeta medieval, Rabi Isaac Abravanel, em seu comentário sobre a passagem, em que ele revela o diálogo oculto entre Jacó e a sua esposa. Devido à sua importância, vamos citá-lo então na íntegra. Eis que, com dois nomes, mulher e Eva, dá-se à mulher duas finalidades no mundo. A primeira diz respeito à palavra, e será chamada mulher, Ishá,
porque do homem, Ish, foi tomada ela. Assim como o homem, a mulher pode entender e refletir sobre questões intelectuais e de benevolência, do mesmo modo que o fizeram as matriarcas, outras mulheres piedosas e as juízas, de acordo com o que está escrito no hino à mulher virtuosa, em Provérbios 31. A segunda finalidade refere-se à concepção e nascimento, sendo ela destinada a dar à luz e criar filhos, como determinado pelo nome Eva, Hava, que significa mãe de todos os que vivem. Portanto, a mulher que não pariu não cumpre a sua finalidade menor, a segunda que citamos, tornando-se igual ao homem, incapaz de conceber vidas, e assim foi dito sobre eles, o homem e a mulher estéreis: darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que o de filhos e filhas. Isaías 56:5. Pois certamente a essência da vida dos justos são as boas ações que ele faz. Por esse motivo, Jacó irou-se quando Raquel disse: dá-me filhos, senão eu morro, para repreendê-la e instruí-la em um assunto de tamanha importância. As palavras senão eu morro são as palavras que revoltaram Jacó, levando-o a reagir de uma forma um tanto quanto ofensiva. Ele quis abalar Raquel, que devido à sua aflição por não ter um filho, havia se esquecido da finalidade principal a que ela, como todas as mulheres, era destinada, a finalidade espiritual. É diante desta finalidade que o homem e a mulher se prostram em igualdade de direitos e deveres, apesar das diferenças de papéis que obviamente exercem. Se Raquel, devido à esterilidade, veio a perder seu interesse pela vida, então ela estava abandonando seu papel como um ser humano, que é a finalidade maior. Apenas por não poder cumprir uma função específica da mulher, que é a finalidade menor, e esta desistência exigiu uma reação um tanto quanto severa da parte de Jacó. Este episódio demonstra uma das facetas da posição da mulher no mundo bíblico, colocada em pé de igualdade com o homem, em uma posição diametralmente oposta àquela apresentada por certos grandes e ignorantes doutores e supostos conhecedores da Torá. Terminamos assim, meus amigos, o comentário dessa semana da Parashá Vayetze. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade em Mirtze Hashem.